Em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Não é de hoje que multidões vão ao delírio diante de grandes líderes, diante de pessoas importantes. Ovacionar e aclamar reis, governantes, pessoas ilustres e famosas faz parte da humanidade desde que passou a viver em sociedade. Temos diversos relatos bíblicos de personagens importantes, seja um rei, seja um herói nacional, que foram ovacionados e aclamados por multidões, tanto no povo de Israel como também entre outros povos. Também existem diversos relatos históricos de multidões aclamando reis e líderes importantes, sejam eles de boa índole ou até mesmo alguns de muito mau caráter. Mais recentemente nós temos o exemplo de Hitler, um grande líder alemão. Ele reunia multidões que iam quase ao delírio quando o ovacionavam como líder, como Führer. Mas a história nos mostra que este grande líder foi um verdadeiro monstro. Ele foi um louco, foi um psicopata. Atualmente a situação não é muito diferente. Multidões continuam se reunindo para aclamar e ovacionar grandes líderes ou pessoas ilustres e importantes. Vemos isso em shows de artistas famosos, quando autores, esportistas, jogadores de futebol aparecem em locais públicos, quando multidões se reúnem para ovacionar governantes ou líderes políticos. E hoje em dia se tornou ainda mais fácil aclamar esses ícones, porque já não é nem mais necessário se reunir presencialmente. Basta uma mobilização virtual, seguidores e mais seguidores divulgando e compartilhando sua admiração por seus ídolos, sejam eles estes ilustres de boa índole ou até mesmo de má índole. Tenham eles feito algo heróico, algo relevante ou algo insignificante, quem sabe até mesmo imoral. Nós estamos chegando ao final do período da Quaresma. E neste período de Quaresma, as leituras bíblicas, elas revelaram algo sobre nós seres humanos. As leituras apontaram para a nossa realidade pecaminosa, a nossa realidade corrompida pelo pecado. Os textos também mostraram uma crescente oposição contra Jesus Cristo. Parece que o cerco foi se fechando. E assim nós chegamos ao Domingo de Ramos. O texto de Lucas, o Evangelho de hoje, nos mostra também Jesus sendo aclamado e ovacionado como alguém ilustre, alguém poderoso. Uma grande multidão se reuniu para receber Jesus ao chegar em Jerusalém. Enquanto passava, muitas pessoas estendiam ramos de palmeiras, suas vestes, cantavam louvores. Uma recepção típica de um rei vitorioso sobre os seus inimigos. Agora, o que será que levou essas pessoas a fazerem isso? Será que o louvor dessas pessoas era realmente sincero? Será que aquelas pessoas estavam comprometidas com Jesus ou será que foi apenas uma euforia de momento? Estudando o texto para preparar a mensagem, eu me deparei com 3 posicionamentos diferentes de 3 teólogos. Um deles, chamado Morris, sugere que aquela multidão que aclamou a Jesus havia entendido que a profecia do Messias estava se cumprindo naquele exato momento. E por isso ele conclui que o louvor e a aclamação daquelas pessoas foi realmente sincero e verdadeiro. Mas aí outro teólogo chamado Richards, ele tem uma opinião diferente. Ele já sugere que aquela aclamação foi apenas uma euforia de momento. Não houve um comprometimento com Jesus, já que alguns dias depois a multidão clamou pela crucificação de Jesus. E ainda um terceiro teólogo chamado Kretzmann, ele sugere que essa aclamação foi preparada pelo próprio Deus, que através do Espírito Santo tocou aquelas pessoas, dando ao seu Filho Jesus Cristo, ao seu Filho amado, a evidência e o testemunho de que se aproximava o tempo em que todas as línguas confessariam Jesus Cristo como Senhor, mesmo antes de sua paixão e morte. São 3 teólogos, 3 pontos de vista diferentes. O que vocês acham? Qual deles será que está certo?
Na minha humilde opinião, não podemos descartar nenhuma dessas três possibilidades. Eu acredito que muitos naquela multidão estavam sim, apenas contagiadas pela euforia daquele momento. Por isso, o clamor, o louvor delas não foi sério. Como diz Richards. Mas também certamente naquela multidão havia aquelas pessoas que estavam cientes de que de fato Jesus era o Messias e por isso o louvor que elas ofereceram era sincero e realmente verdadeiro, como diz Morris. E também nós sabemos que todo louvor sincero e verdadeiro ele procede do próprio Deus. Por isso também não podemos descartar a hipótese de Kreutzmann, que diz que o próprio Deus, através do Espírito Santo, tocou aquelas pessoas para que aclamassem Jesus daquela maneira. Sim, a gente não pode descartar nenhuma dessas três possibilidades. Com certeza, naquela multidão, havia esses três tipos de pessoas. Aqueles que foram pela euforia do momento, aqueles que realmente louvaram sinceramente, e aqueles que louvaram sinceramente foram movidos pelo Espírito Santo. E essa opinião, esses três pontos de vista desses teólogos também nos ajuda de certa forma a entender o que acontece nos dias de hoje quando pessoas ilustres são aclamadas. Diante disso também, sim, obviamente existem aquelas pessoas que realmente estão ali comprometidas como seus ídolos, como seus ícones, mas existem aqueles também que apenas se deixam levar pela euforia do momento. Mas existe uma grande diferença entre esses incontáveis episódios de aclamação que existiram ao longo da história e que acontecem até hoje, e essa aclamação feita ao Filho de Deus. Existe sim uma grande diferença. E para compreendermos isso, nós precisamos agora tirar o foco daqueles que aclamam, ou seja, das multidões, e redirecionar esse foco aos que são aclamados. Quando um grande líder ou um personagem ilustre é aclamado, geralmente há uma manifestação de grandeza, de glória, de glamour, de orgulho. E muitas vezes até se percebe certa arrogância daquela pessoa ilustre, na maneira de se comportar, na maneira de interagir com as pessoas. Muitas vezes, apesar de serem pessoas ovacionadas, elas se acham melhores do que os outros. Às vezes isso talvez não fique tão explícito, às vezes fica mais implícito, às vezes até a pessoa ilustre, ela trata bem aquelas pessoas, mas ela se diferencia na maneira como se veste, nos veículos que usa para se locomover, nos seguranças, em toda uma equipe de segurança que normalmente costuma cercar essas pessoas. As grandes personalidades desse mundo costumam sim ser muito bem servidas em todos os sentidos. Materialmente, pelo comprometimento daqueles seus funcionários, seguranças, pelo engajamento dos seus fãs. Humildade e simplicidade, na maioria das vezes, são características raras entre as pessoas ilustres deste mundo. Mas com Jesus é diferente. A simplicidade e a humildade foram características que o acompanharam em toda a sua vida terrena. Desde o seu nascimento humilde em uma simples estrebaria na cidade de Belém, na região da Judeia, até a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um simples jumentinho. E por que isso é importante? Porque reis costumavam entrar em cidades montados em cavalos de guerra, cavalos imponentes, e assim eles demonstravam seu poder, sua grandeza, sua glória. Jumentos eram animais de carga, usados por pessoas comuns, simples, por comerciantes, no máximo por sacerdotes. Jumentos normalmente eram usados por pessoas que vinham em paz. E foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. Humilde, montado em um jumentinho, não para trazer guerra, mas para trazer paz para a humanidade. Vemos assim que mesmo sendo aclamado como um grande rei, Jesus não assumiu uma postura de arrogância, de poder, de orgulho, muito menos de glória. Mas ele veio em humildade e em simplicidade.
E além disso, ele veio também com um objetivo muito bem definido. Ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Enquanto muitos líderes políticos e pessoas ilustres deste mundo gostam e fazem questão de serem servidos, Jesus Cristo veio para servir. Ele veio para servir a todos nós com o perdão e com a paz de Deus. Ao entrar na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, Jesus cumpre uma profecia do profeta Zacarias, registrada no seu livro, que diz o seguinte: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A profecia de Zacarias via o Messias justamente como alguém que viria para trazer a paz. E foi exatamente o objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Ele veio para trazer paz para toda a humanidade. Somente pela fé em Jesus Cristo é possível ter paz com Deus. Assim, Deus demonstra toda a sua grandeza, toda a sua glória, justamente em nos servir. A grandeza e a glória de Deus, elas se revelam quando Deus nos reconcilia em si, consigo mesmo, através da paz que Jesus Cristo trouxe com a sua morte e sua ressurreição. Esse espírito de humildade e servidão fica muito evidente no texto da epístola de hoje. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde está escrito: ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E foi justamente por causa desta sua humilde obediência e servidão que o próprio Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Através da sua humilhação, do seu espírito de serviço, é que Deus o exaltou. Uma exaltação não humana, mas uma exaltação que vem do próprio Deus. Assim como no passado Jesus Cristo veio para servir, ainda hoje Ele nos serve através da sua palavra e também através da Santa Ceia. Através da lei que está na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus nos mostra o quanto somos pecadores. Quando Jesus revelou aos seus discípulos como encontrariam aquele jumentinho com o qual ele entraria em Jerusalém, Jesus contou tudo. Ele está amarrado lá naquele lugar, nunca foi montado. Jesus com isso revela que ele é Deus, que como verdadeiro Deus ele sabe de todas as coisas. E se ele sabe de todas as coisas, ele sabe e conhece também os nossos pecados, cada um deles, até aqueles mais secretos e mais íntimos. Não há como esconder nada de Jesus Cristo. E isso realmente seria trágico. Isso seria terrível, não fosse o Evangelho. Sim, a lei nos confronta, nos acusa. Mas Jesus Cristo veio especialmente para nos servir como o seu Evangelho. A boa notícia de que pela fé nele, a lei já não pode mais nos condenar, mas que todos os nossos pecados são perdoados. Jesus nos serve com a sua palavra, mas ele nos serve ainda de maneira mais concreta através da Santa Ceia, onde recebemos de maneira palpável, junto do pão e do vinho, o seu corpo e sangue para o perdão dos pecados e o fortalecimento da nossa fé. E como lembram as palavras da instituição da ceia, todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós testemunhamos Cristo ao mundo, até o dia em que Ele voltará para ser aclamado por todas as pessoas. Pelo mundo inteiro, quando acontecerá aquilo que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para alguns isso será
feito de uma maneira desesperada, porque não reconheceram a Jesus como Salvador. Eles o farão, mas não haverá mais oportunidade para a salvação. Será uma aclamação desesperada para aqueles que não reconheceram seus pecados e não creram em Cristo como Salvador. Mas para todos aqueles que o reconheceram, que o receberam como Senhor e Salvador de sua vida, para este será o louvor mais sincero e verdadeiro que pode existir. Cairão de joelhos e confessarão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus nos serve. Jesus nos serve a cada culto com a sua palavra e com a Santa Ceia. Semana após semana nós temos a oportunidade de receber através da palavra, através da Santa Ceia, o seu amor, a sua paz e o seu perdão. O culto, nós podemos dizer, é uma mesa posta, onde nós podemos saciar a nossa fome espiritual. É um verdadeiro banquete que nos prepara para o banquete definitivo lá no céu. E além de nos preparar para a vida eterna, o culto também nos prepara para nós voltarmos aos nossos afazeres diários. Seja em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, ali onde Deus colocou a cada um de nós. Em nosso dia a dia, cada um em suas vocações, seremos instrumentos de Deus para amar e servir aqueles que Deus coloca ao nosso lado. Em nosso texto da epístola, o apóstolo Paulo recomenda aos filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Faltava humildade aos filipenses. Faltava aos filipenses um espírito de amor, de serviço ao próximo. Por isso, Paulo os exorta a serem imitadores do exemplo de humildade e serviço do próprio Jesus Cristo. Esse exemplo vale também para nós. Que Cristo também seja o nosso exemplo de amor e de serviço ao próximo. Já que a salvação está garantida, não há mais nada a ser feito, porque Jesus completou a sua obra, trazendo-nos o perdão e a paz de Deus. O que nos cabe agora é servir uns aos outros. Servir aqueles que Deus coloca do nosso lado. E quando fazemos isso, é o próprio Jesus que através de nós continua vindo a este mundo, servindo a sua criação e as suas criaturas. Por isso Lutero diz que nós cristãos somos pequenos cristos na vida do nosso próximo. É assim que Deus faz de nós, seres humanos falhos, imperfeitos, limitados, os seus instrumentos no cuidado e na manutenção deste mundo e de todos os que nele habitam. É através do nosso testemunho, seja ele verbal ou através de ações, que Deus reúne cada vez mais pessoas para a grande e definitiva aclamação final. Quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E naquele dia, o nosso clamor será sincero, será verdadeiro, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós cremos em Jesus Cristo, um rei diferente, é verdade, um rei simples, um rei humilde, que veio nos servir, que veio servir a mim, que veio servir a cada um de vocês, para que assim nós também possamos servir uns aos outros. Amém.